Se você está pensando em começar a ler os livros da série Outlander e você está um pouquinho perdido no meio desse tanto de livro e no fato de que existem livros e novelas, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes sobre esses livros, sobre a ordem de leitura e aonde que os itens das novelas se encaixam. E vou deixar também a minha sugestão de leitura, incluindo algumas das novelas. Primeira coisa que você precisa entender é que o universo de Outlander ele é composto da saga principal e das novelas. Vamos falar primeiro da saga principal. Nós temos 10 livros nessa saga. Bom, na verdade nós temos 9, porque o 10º ainda está sendo escrito. O primeiro livro da série se chama A Viajante do Tempo, e você tem que começar por aqui. É onde toda a história começa e a gente começa a ver esses dois personagens que a gente tanto ama, que é a Claire e o Jaime, e começa a entender também sobre viagem no tempo. E esse livro ele corresponde à primeira temporada da série. O segundo livro, que dá continuidade à história do livro 1, se chama A Libélula no Âmbar, e que corresponde à segunda temporada da série. O livro 3 se chama O Resgate no Mar, correspondendo à terceira temporada da série. Livro 4 se chama Os Tambores de Outono, que também corresponde à quarta temporada da série. O livro 5, que se chama A Cruz de Fogo, e corresponde à quinta temporada da série. Mas a partir daqui a gente começa a ver alguns pedaços dos livros que começam a se misturar ali na série. Então a gente vê um pedaço do livro 5 e um pouquinho do livro 6, e a partir daqui sempre vai ter um pouquinho misturado entre o livro atual e o próximo. Livro 6 se chama Um Sopro de Neve e Cinzas, corresponde à sexta temporada da série. Livro 7, que se chama Ecos do Futuro, corresponde à primeira parte da sétima temporada, que foi lançada no ano passado, em 2023, sendo que essa primeira parte da sétima temporada também pegou o finalzinho do livro 6. E a gente sabe que a sétima temporada ela vai ter duas partes, a parte 1 e a parte 2. Parte 1 que a gente já viu, parte 2 que chega em novembro de 2024, que até onde a gente sabe, a segunda parte da sétima temporada ela vai ser baseada no livro 8, que se chama Escrito com Sangue do Meu Coração. E a oitava temporada que está sendo gravada nesse momento, ela corresponde então, a gente espera que vá corresponder ao livro 9, que se chama Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, que inclusive estou lendo esse livro no momento e estou gravando um diário de leitura em que eu falo as partes que eu li, as partes que eu gostei e aquilo que me preocupa, aquilo que eu não entendi muito bem, porque vocês sabem que toda essa história de viagem no tempo, com esse tanto de livro e tanto de personagem, a autora vai deixando algumas pistas ao longo dos livros e às vezes a gente precisa conversar com alguém para poder entender melhor essa história. E é isso que eu tô fazendo nesse diário de leitura. E o livro 10, que a autora ainda tá escrevendo, que ainda não tem nome e que a gente também não sabe quando que vai ser lançado. Muito provavelmente vai ser lançado depois que a gente tiver a finalização da série. Então é o que eu tô, de certa forma, empolgada e triste ao mesmo tempo, porque eu quero saber como é que vai terminar essa história na série e como que vai terminar essa história nos livros. Agora que você já sabe quais são esses livros que compõem a parte principal dessa história, vamos falar sobre os livros complementares, que são as novelas. Além da autora ter escrito esses livros da saga principal, que já são grandes por natureza, ela ainda escreveu 13 outros livros em que a gente tem uma mistura de romances, que a gente chama de novel, que são os livros maiores, 300, 400, 500 páginas. Nós temos as novelas, que são histórias mais curtas, mas que também complementam a história principal. E também nós temos as histórias bem curtas, que são os short stories, em que nós temos uma coletânea dedicada ao Lord John. Pode ser encontrada em um único volume, em que nós temos 3 novelas dentro desse livro, dessa coletânea aqui, que se chama Lord John and the Hand of the Devils, que pode ser traduzida aí como Lord John e a Mão dos Malfeitores, a Mão do Diabo, alguma coisa desse sentido. Que no momento não tem tradução para o português ainda. Nós temos outros 3 volumes e também um único volume que está composto aí com 7 novelas dentro de um livro só, que tem a tradução para o português, que é a coletânea chamada O Círculo das 7 Pedras. E é importante a gente entender aqui que esses 13 itens aqui, eles complementam a história principal. Se você não tiver tempo para ler esses itens, não vai ser algo que vai impactar de forma significativa, porque a história principal ela já tem que ser completa por si só. Mas esses 13 itens, eles vêm de forma a complementar, trazendo mais informações ali, alguns detalhezinhos que ficam perdidos, algumas histórias de outros personagens secundários que às vezes é interessante a gente entender o que acontece com eles. E até para ver o relacionamento entre esses personagens com os personagens principais que a gente está acostumado. Mas vamos entender então o que são essas novelas, quais são elas. Aqui nós temos uma lista completa dos nomes dessas novelas, e eu deixei os nomes em inglês mesmo, que eu peguei lá do site da autora. Inclusive o site da autora tá aqui na descrição do vídeo, se você quiser ver mais informações.
em que eu deixei até uma legenda aqui de quais os livros são as histórias curtas, quais são as novelas e quais são os novels, quais são os romances. E essa ordem que está aparecendo aqui na tela é a ordem de acontecimentos segundo a história principal. Não quer dizer que foi publicado nessa ordem. Então ela publicou de forma a serem histórias ali quase que independentes, que a pessoa pudesse ler a qualquer momento da história principal, só de forma complementar. Mas eu achei melhor trazer aqui para vocês na ordem de acontecimentos e vocês já vão entender o porquê. Mas de todos esses livros aqui, a gente precisa entender o seguinte. Aquela coletânea lá do Lord John, ela é composta de 3 novelas, sendo Lord John and the Hellfire Club, Lord John and the Succumbus, Lord John and the Hunted Soldier. Essas 3 novelas estão dentro dessa coletânea, Lord John and the Hand of the Devils. Só que a gente tem outros 3 romances aqui relacionados ao Lord John. Complementa toda essa história dele, o que acontece com ele, e que a gente também pode ver o Jaime aparecendo nessas histórias. Em que nós temos o livro Lord John and the Private Matter, Lord John and the Brotherhood of the Blade, Lord John and the Scottish Prisoner. A gente pode tentar traduzir aí como Lord John e assuntos pessoais, Lord John e a Irmandade da Espada, Lord John e o Prisioneiro Escocês. As outras 7 novelas e a história curta, o conto, eles estão traduzidos para o português e estão disponíveis lá no Círculo das 7 Pedras, em que nós temos as novelas Virgens, Um Fugitivo Verde, Costume Militar, A Praga de Zumbis, Sitiados, Uma Folha no Vento de Todos os Santos e O Espaço Intermediário, o Espaço Entre Dois. Nathaniel, onde que eu vou conseguir ler esses livros? Essas 7 novelas você pode encontrar nessa coletânea aqui do Círculo das 7 Pedras. Todos esses itens, eles são vendidos separadamente, a história sozinha, ou então você consegue adquirir as coletâneas, a coletânea do Círculo das 7 Pedras, ou então a coletânea ali dos livros do Lord John, ou os romances separados ali do Lord John. Os do Lord John ainda não tem uma tradução oficial para o português, porém a gente encontra uma tradução feita por fãs. Mas qual que é a ordem de acontecimento de todos esses livros que a gente viu aqui? Vamos entender como que acontece toda essa história. Pela ordem cronológica dos acontecimentos, Virgens é o primeiro livro, seguido do livro A Viajante do Tempo, que é o livro 1 da saga principal, depois vem A Libélula no Âmbar, que é o livro 2, depois nós temos Um Fugitivo Verde, seguido pelo Resgate no Mar, que é o livro 3, e aí começa as novelas relacionadas ao Lord John. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 livros relacionados ao Lord John. Depois nós temos o Costume Militar, que está lá na coletânea do Círculo das 7 Pedras, seguido pelo Prisioneiro Escocês, seguido por Uma Praga de Zumbis, Sitiados. Aí a gente volta para a história principal, em que a gente tem o livro 4, Os Tambores de Outono, livro 5, A Cruz de Fogo, livro 6, Um Sopro de Neve e Cinzas, livro 7, Ecos do Futuro, livro 8, Escrito com Sangue do Meu Coração, e a gente tem de volta as novelas Uma Folha no Vento de Todos os Santos, O Espaço Intermediário e o livro 9. Essa ordem aqui é a ordem cronológica de acontecimentos, segundo a autora Diana Gabaldon, que tem lá no site dela. Mas qual que é a minha sugestão de leitura para você que está lendo e que não tem tempo ou não está muito interessado em ler todas essas novelas, mas quer aproveitar o máximo dessa história toda? Você vai começar com o livro 1, claro, A Viajante no Tempo. Mesmo que você tenha assistido a série, não pule nenhum livro, tá? Então começa no livro 1, depois o livro 2, que é A Libélula no Âmbar, livro 3, O Resgate no Mar, livro 4, Os Tambores de Outono, livro 5, A Cruz de Fogo, livro 6, Um Sopro de Neve e Cinzas, livro 7, Ecos do Futuro, e aí você vai ler O Espaço Intermediário. Eu sei que a autora coloca isso aqui um pouquinho mais pra frente, porém, se você ler essa novela aqui logo em seguida do livro 7, você vai conseguir estar com a mente fresquinha de alguns acontecimentos do livro 7 para poder acompanhar melhor O Espaço Intermediário. Depois dessa novela, você vai ler o livro 8, Escrito com Sangue do Meu Coração. E depois do livro 8, você vai ler Uma Folha no Vento de Todos os Santos, que tem uma história complementar, que tem uma visão diferente de uma das coisas que acontece lá no livro 8, que é muito interessante. Eu acho que compensa muito ler essa novela logo em seguida do livro 8. E depois dessa novela, você vai ler o último livro que a gente tem disponível, que é o livro 9, Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui. Se você ler essas duas novelas nessa ordem aí, em complementação à série principal, eu acho que você vai ficar bem satisfeito sem ter que mergulhar em todas aquelas outras novelas. E foi o que eu fiz. São as duas novelas que eu já li até o momento e eu acho que compensa muito ler elas. E a partir do momento que você quiser mais informações sobre a série, eu te aconselho a ler as outras novelas na ordem que você preferir.
Considerando que, como a autora mesmo fala, são histórias complementares que não precisam ser lidas na ordem especificamente, até que, por exemplo, a novela Uma Folha no Vento de Todos os Santos, ela foi lançada bem antes do livro Escrito com Sangue do Meu Coração. E quando eu terminei de ler essa novela, que eu fui ler os comentários, as avaliações lá na Amazon e no Goodreads, eu vi o pessoal discutindo, pensando quem que eram os personagens que passavam ali nessa novela Uma Folha no Vento de Todos os Santos. Sendo que se você já tiver lido o livro 8, você sabe quem são esses personagens que estão ali dentro dessa novela. Então é interessante ver como que o pessoal leu essa novela sem saber o que aconteceria no livro 8, porque o livro 8 não tinha sido lançado ainda na época. Mas eu acho que compensa a gente ler essa novela depois do livro 8, porque você já sabe a história, então você fica naquela modo análise para entender os detalhes que aconteceram ali no meio. As novelas do Lord John, não sei se eu vou ter interesse em ler, porque eu tô meio emburrada com ele depois dos últimos acontecimentos dos últimos livros, e não sei se eu vou ler não. Mas, se você já tiver lido essas novelas, inclusive as outras, e acha que tem alguma informação assim, muito valiosa que vai complementar muito essa história, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Que às vezes eu até movo o livro ali na minha lista de prioridades para poder ler essas novelas o quanto antes. Mas primeiro, eu vou terminar de ler o livro 9, Diga às Abelhas que Não Estão Mais Aqui, que inclusive, conforme comentado, tem diário de leitura aqui no canal. Boa leitura para vocês, se esse vídeo tiver sido útil, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever no canal para acompanhar todos os detalhes de Outlander, o que acontece nos livros e o que acontece na série.